Imagens das câmeras do condomínio. Quem pode ter acesso? Para falar sobre esse assunto polêmico que são as imagens das câmeras nos condomínios, a nossa convidada especial, a doutora Débora Kamarowski. Muito bem-vinda, doutora Débora. Oi, Miriam, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar aqui com você hoje. Sempre assuntos polêmicos, né? É, isso que eu gosto. É isso aí. Mas a gente falou já com a doutora Débora, sempre as entrevistas são super visualizadas, que a gente falou já de animais em condomínios, e agora a gente vai falar um pouquinho acaba falando um pouquinho de LGPD quando fala, né? Sim, não das tem câmeras. como fugir das câmeras sem falar sobre os direitos e deveres de quem tem acesso a essas imagens. A doutora Débora, advogada na área condominial, a partir do momento, doutora Débora, que um síndico instala as câmeras num condomínio, como que é o processo, o que ele deve fazer? Então, eu sempre recomendo que o síndico, na mesma assembleia que ele leva os orçamentos para contratar essa empresa que vai colocar as câmeras no condomínio, ele também leve para os condôminos as questões relacionadas à finalidade dessas gravações, onde essas imagens vão ser armazenadas, onde as câmeras vão ser instaladas. Assim, existe uma transparência da informação e também levar aos condôminos os direitos e deveres deles em ter acesso a essas imagens. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados está aí, né? E a gente tem que resguardar tanto os moradores quanto o condomínio. É verdade que precisa colocar até uma plaquinha em algumas situações? Isso mesmo, Miriam. O modelo de plaquinha agora, identificando o local da câmera, não pode ser mais o sorria, você está sendo filmado. A Lei Geral de Proteção de Dados traz o procedimento específico dessa placa, inclusive definindo o porquê ela está sendo coletada. A gente viu essa semana mesmo alguns casos nos grupos, né? A tal da polêmica também do grupo do WhatsApp. E como é rápido, às vezes uma imagem, às vezes até o próprio conselho ali manda sem querer, ou às vezes até por querer. Uhum. Conta um pouquinho como é que são essas recomendações em relação também ao grupo de WhatsApp. Pode, não pode? Hoje a informação ela se difunde muito rápido, seja por e-mail, WhatsApp, tudo acontece com uma velocidade muito maior do que os antigos grupos de fofoca, né? A nossa recomendação é que sempre o acesso às imagens das câmeras de segurança do condomínio sejam apenas para o síndico, o gestor. Que não seja repassado para conselho, que os moradores não tenham acesso direto a essas imagens. Assim a gente consegue limitar e identificar mais fácil qualquer vazamento de imagens, né? Se hoje uma imagem é jogada num grupo de WhatsApp e ela foi coletada primariamente no condomínio, o condomínio vai responder, seja por uma indenização por danos morais, seja um processo criminal, se a pessoa que teve a imagem divulgada nesse grupo se sentir prejudicada. E até em caso, por exemplo, que se houve um acidente, digamos assim, garagem, né? Tal da garagem para dar problema. Mas e o que o síndico pode fazer nessa situação? Porque o morador quer ver se realmente houve algum dano de terceiros. Sim, eu acho que o melhor caminho é o próprio síndico verificar essas imagens, havendo o acidente, tendo ocorrido algum sinistro que trouxe prejuízo a esse morador, ele mesmo fala para ele, identifica o que aconteceu, e se esse morador quiser realmente as imagens, eu recomendo que o síndico oriente ele a procurar uma delegacia ou uma demanda judicial, onde vai sair um ofício direto para o condomínio para encaminhar essas imagens ou uma determinação judicial. E é claro, né, a gente sabe que hoje ninguém fica guardando as imagens no condomínio de segurança por muito tempo. Então, se existe a possibilidade daquelas imagens serem solicitadas, o síndico já deixa elas armazenadas para uma futura utilização. E daí, no caso, quando o delegado manda diretamente para o síndico e como que é esse processo? Isso, o ofício vai para o condomínio, a determinação judicial vai para o condomínio. Ele não vai repassar para o morador as imagens, ele vai repassar para o poder
judiciário ou para a delegacia que está solicitando essas informações. Porque a gente está tratando aí de dados sensíveis, né? Informações que identificam pessoas, identificam locais, então tem que ter o devido cuidado com elas. Muita segurança também envolvida, né? Sim. E em relação também à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente falou sobre isso antes da pandemia, depois durante a pandemia, e a gente quer saber o que mudou, o que teve de casos recentes que a gente possa ilustrar em relação essas imagens em relação aos moradores. Olha, o que a gente vê muito acontecendo quando os moradores têm acesso, ou os funcionários do condomínio têm acesso às imagens de segurança do condomínio. Que ainda tem isso. Tem, infelizmente. Nós recomendamos, mas a decisão é da gestão e dos próprios moradores. Tem gente que é o Big Brother. Tem gente que gosta de ter acesso, e acontece de moradores terem acesso direto a algumas áreas comuns. E também alguns gestores que disponibilizam o acesso às imagens de segurança a funcionários. E não são poucos os casos onde existe a gravação dessas imagens na tela ou por outro celular, e ela é distribuída, né? Seja para o gestor, para ele saber que aconteceu alguma infração condominial, ou seja, para difundir em grupo de WhatsApp alguma situação constrangedora de algum morador, acontece bastante. E isso, a Lei Geral de Proteção de Dados já tem uma punição específica, e ainda acaba que a pessoa pode entrar com processo de dano moral, na esfera criminal também, contra o condomínio e contra os moradores. Então, hoje, a recomendação é: quanto menos pessoas tiverem acesso às imagens, mais segurança o condomínio vai ter. E treinamento também com os funcionários, né? Porque, às vezes, um zelador, um porteiro tem que estar sempre capacitado, porque pode não ter nem noção o quanto isso hoje é preservado, né? Exatamente. Aquela mesma assembleia onde você leva essas informações da Lei Geral de Proteção de Dados, das câmeras de segurança para os moradores, a partir do momento que vai existir essa coleta de dados tão sensíveis, é necessário exigir da empresa que vai estar prestando esse serviço, né, um treinamento para os funcionários, para eles saberem da responsabilidade que eles têm vendo esses vídeos, vendo essas fotos. Também a gente pode falar até dos dados pessoais dos moradores que vão ter acesso a esse porteiro, a esse zelador. Falando de segurança. E no caso também de áreas de lazer, as câmeras, qual que é a sua visão que pode passar em relação... Isso fere um pouco do direito de privacidade, do condômino? Como que é específico a questão do salão de festa? Que ali, muitas vezes, até a gente está falando de Balneário Camboriú, é uma cidade que vem famosos e tudo mais. Como que é essa relação das câmeras LGPD e salão de festa? A LGPD ela veio justamente proteger a privacidade das pessoas. Mas quando a gente fala de condomínio, de áreas comuns, a gente está falando de uma decisão tomada por todos. Então, se a pessoa está naquele condomínio, ela tem que se submeter às regras estabelecidas por ele. Se o condomínio decidiu, numa assembleia, que vai ter câmera no salão de festa, o uso dessa câmera ele é adequado, né? Então não tem problema ter essa câmera ali. Mas a pessoa que vai locar o espaço, utilizar ele, ela tem que ter ciência da existência daquela câmera. Então a gente fala da placa, né, da identificação. E eu sempre recomendo aos meus clientes que o mesmo termo que a pessoa assina ou no aplicativo que ela reserva, ela tem que ser informada que vai estar sendo gravado tudo o que acontecer ali dentro. Não para ser um Big Brother, não para ser passado no condomínio, ninguém quer saber o que está acontecendo na festa. Mas, porque se acontecer alguma infração das regras do condomínio ou algum mobiliário seja danificado, que o síndico possa acessar essas imagens e identificar o infrator. Até crianças, né? Muitas vezes salão de festa próximo de piscinas. Quantos casos já aconteceu de porteiro conseguir ir lá resgatar uma criança que caiu na piscina por ter câmeras, né? Exatamente, uma coisa bem lembrada, né? Uma segurança a mais por estar sendo monitorado o espaço. E, doutora Débora, falando em crianças, qual que é o procedimento em relação às crianças quando a gente sabe que tiram foto, filmam
e é algo que tem que preservar ainda mais. Isso mesmo, Miriam. Se a gente pensar que tem uma proteção da Lei Geral, proteção de dados para os adultos, imagine para as crianças e para os adolescentes. A Lei Geral de Proteção de Dados tem um artigo específico falando da coleta desses dados pessoais e sensíveis dos menores, e também tem o ECA, que protege de forma integral esses entes. Quando a gente falar de coletar essas imagens dentro do condomínio, a Lei Geral de Proteção de Dados fala que ela só pode ocorrer com a autorização dos responsáveis. Mas a gente sabe que no dia a dia do condomínio, muitas pessoas acabam filmando ou tirando foto para identificar alguma infração de menor no condomínio. Isso não é recomendado, mas se acontecer, eu oriento sempre que seja mostrado para o síndico, mostrado o aparelho de celular ou a foto que foi tirada para o síndico, que não seja difundida isso, repassado, compartilhado com o porteiro, para o porteiro mandar para o síndico, porque a gente está tratando de crianças, né? Estamos tratando de menores e tem que ter uma proteção maior. E tem situações que o método antigo era mais cauteloso, né? Então tem horas que a ligação faz mais sentido, mostrar e conversar pessoalmente faz muito mais sentido, ameniza muitas situações, né? Com certeza, Miriam. Só que hoje está todo mundo com o celular na mão, né? Imediatista também, qualquer coisa, levanta o celular e filma. Então, o condomínio tem que aprender a lidar com essas situações e criar formas de se proteger para não ter que responder por danos materiais, morais e indenizações para os moradores. Porque a gente sabe que, e eu te falei até no início da entrevista, parece tanta burocracia, parece tantos, cria termo, põe uma placa diferenciada, mas existem muitos oportunistas, pessoas que querem tirar vantagens de situações por elas mesmas criadas, na maioria das vezes. E quando já aproveitando a deixa que existe caso que o morador tampou já a câmera, que história é essa? Aí como é que fica o síndico nesse sentido? Sim, principalmente nas áreas comuns, né? As áreas de lazer, seja espaço gourmet, churrasqueira. Alguns moradores não entendem que, ao utilizar esses espaços, como a gente falou, o condomínio tem o direito de utilizar aquelas câmeras, ele buscou as formas corretas e ele vai lá e cobre, porque quer fazer uma festa mais arrojada, ou como você mesmo falou, tem algum famoso nessa festa e não pode, né? Ele tem que se submeter às regras do condomínio. Então, o síndico pode, de imediato, multar esse proprietário, esse morador que locou o espaço, e acontecendo alguma avaria, acontecendo alguma perturbação do sossego ou alguma reclamação de morador, como se não se pode verificar as câmeras se a origem é daquele espaço, de imediato a infração vai ser dada para aquela unidade que locou o espaço, sem qualquer verificação, né? Um universo aí, a gente tem que estar de olho em tudo, porque a gente fala a tecnologia está chegando, né? E a gente tem que estar cada vez mais atento de que forma resguardar o condomínio. Doutora Débora, eu quero te agradecer sua vinda aqui na Condocasa, participação também no Condomeeting, agradecer também todo o grupo CMPM pelo apoio, né? A gente consegue avançar com projetos disruptivos no Brasil graças às empresas, e esse conteúdo todo para o síndico é muito importante. A gente fala que o advogado tem que estar ali, né, do lado, no braço direito ali do síndico para manter o condomínio em ordem. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Miriam. Obrigada e até a próxima. Até mais. Deixem um like aí pra gente. Escreve aí também qual assunto que a gente pode convidar a doutora Débora para estar aqui com a gente conversar e trazer a informação aí para vocês terem a vida mais tranquila e o condomínio em ordem. Até mais.